São 10 horas e 36 minutos. A Fundação Getúlio Vargas acaba de divulgar o monitor do PIB, uma espécie de prévia dos resultados do Produto Interno Bruto divulgado pelo IBGE. Esse índice aponta um crescimento de 1,8% da economia brasileira no mês de novembro de 2021, do ano passado, o que significa uma queda de 0,3% no trimestre terminado em novembro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso, vamos conversar agora com o responsável pela pesquisa, o economista da Getúlio Vargas, Cláudio Considera. Cláudio, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia. Bom dia. O Cláudio, queria inicialmente pedir a você que traduzisse esse número para a gente e qual é o significado que ele tem para o ano completo, para o ano de 2021. Nós vamos chegar onde imaginávamos lá no começo do ano que poderíamos chegar? Nosso crescimento fica comprometido por alguma razão específica? Esse crescimento reverte várias quedas que estavam ocorrendo nos últimos meses, né? Agora, quando você olha o resultado acumulado no trimestre, né, no trimestre móvel, o resultado não é tão bom, é 0,3% de crescimento. Esse número está um pouco acima do dado que o Banco Central divulgou recentemente, que foi um crescimento de 1%, né? E ele significa, na verdade, uma recuperação dos serviços, né? Graças à vacinação, as pessoas se animaram mais a poderem ir ao bar, restaurante ou viajar e se hospedar em hotéis. Isso são os componentes de outros serviços do PIB. Então, a economia se recupera por conta disso, mas também por conta de uma melhora bastante grande em novembro da indústria de transformação, que vinha muito mal. Então, isso é o resultado do mês de novembro, mas não devemos, entretanto, extrapolar isso para todo o tempo. A economia deve crescer, segundo os nossos cálculos recentes, ela cresceu no acumulado 12 meses 4,4%. O mês de dezembro, fechando o ano, nós devemos ter um crescimento na ordem de 4,6%, um pouco maior, então, que a queda de 4,2% que você observou em 2020, né, comparado com 2019. Então, você recupera um pouco da queda de 2020, mas sobra pouco de crescimento real, né? Que deve ser em torno de 0,6 por aí. Cláudio, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, quer te fazer uma pergunta também. Professor, bom dia, obrigada pela entrevista. Professor, alguns economistas já tinham feito uma leitura parecida sobre os dados de novembro, a partir do IBCBR do Banco Central, mas muitos deles falaram que não iam revisar a perspectiva para o PIB do quarto trimestre, porque ainda queriam aguardar o dado de dezembro, que foi um mês que já pode ter sentido impacto da variante Ômicron. Janeiro também pode ser um mês impactado pelas restrições da variante. Eu queria saber como que o senhor está vendo a perspectiva daqui para frente e, além de variante Ômicron, queria colocar mais um risco no radar, que é o petróleo, né, que está batendo máxima em 7 anos, está subindo muito, com economistas prevendo que chegue até $100. O senhor acha que a gente pode viver uma espécie de uma nova crise do petróleo esse ano? Como que o senhor está vendo a situação daqui para frente? Olha, a questão do petróleo, ela impacta muito a inflação, né? Isso tem a ver com a desvalorização cambial que nós tivemos e com o próprio preço do petróleo, que ambos vão impactar, tem impactado a inflação. A inflação vai terminar o ano, né, acima de 10%, terminou o ano acima de 10%. Isso é um resultado muito ruim, né, comparativamente que já tivemos de inflação bem mais baixa. A outra questão é como é que a Ômicron impacta o mês de dezembro. Impacta principalmente nos serviços, né? Então, o número de pessoas que está procurando teste, o número de pessoas que têm sido internadas por conta da pandemia, embora ela não tenha a mesma letalidade que teve anteriormente, isso faz com que as pessoas se amedrontem um pouco e deixem de consumir serviços, né, que é o principal elemento da economia. Nós temos 73% da economia é produção de serviços, né, transporte, comércio.
Então, o transporte vai ser afetado e também a parte de outros serviços, bares, restaurantes, hotéis. Isso faz com que a economia tenha um crescimento reduzido. Professor, nós estamos vivendo agora aquele período que vocês economistas costumam chamar de estagflação, né? Ou seja, a economia estagnada, a inflação alta, o Banco Central aumenta juros. A Priscila lembrou, é incerto ainda o nosso futuro no curto prazo por causa da variante Ômicron, tem eleição no fim do ano. Há alguma coisa que a gente possa fazer para tentar desenrolar esse novelo, professor, e não deixar que esse ano seja, na melhor das hipóteses, um ano nulo do ponto de vista econômico? Eu acho esse ano um ano bem difícil, né? Nós vamos ter... tem todos os aspectos que você falou, mas tem também uma coisa terrível, que é o desemprego, né? Então, nós estamos com 14 milhões aí de pessoas desempregadas, isso reflete na renda das famílias, né? As famílias estão com menos renda e isso faz com que você tenha menor perspectiva de crescimento no resto desse ano. Isso, então, nós devemos estar em torno de 4,6% por aí de crescimento esse ano. Agora, o ano próximo, as previsões são todas muito ruins, né? O próprio IBRE prevê um crescimento de 0,7% para o próximo ano. É um crescimento muito baixo. Se crescer 0,7%, a renda per capita cai, o produto per capita cai. Então, o que importa, na verdade, é o produto per capita, né? O que tem para todas as pessoas, em média. Então, esse próximo ano é um ano bastante difícil, como você chamou. Eu próprio escrevi um artigo falando nisso, que estamos vivendo estagflação, economia estagnada, inflação alta e taxa de desemprego alta. E nós temos um problema fiscal muito sério, né? Normalmente, você poderia lançar mão de demandas por parte do governo de forma a aumentar a produção e emprego. Mas, devido à nossa situação fiscal, fica difícil adotar esse tipo de política. Eu acho o ano de 2022 um ano muito complicado, né? E isso vai certamente refletir nas eleições que nós teremos lá adiante. Professor, um outro assunto que está bem quente agora na discussão econômica é o pedido de reajuste dos servidores federais. Diante de todo esse cenário que o senhor colocou, de uma perspectiva ruim para a economia, de uma economia estagnada, como que o senhor vê esse pedido de reajuste dos servidores? E, mais que isso, o senhor acha que essa questão vai ter algum desfecho positivo ou isso pode agravar ainda mais nossa situação? Eu vejo com muita dificuldade você dar qualquer aumento salarial aos servidores, mesmo que você leve em consideração que a grande parte da categoria não recebe nenhum aumento há 8 anos, né? Então, a defasagem de renda real dessas pessoas é muito, muito elevada. Então, mas de qualquer maneira, acho difícil que você consiga dar aumentos para os servidores e aumentos localizados também são proibidos, né? Você não pode pegar uma categoria e dar aumento para ela e não dar a outros da categoria, já que são todos servidores públicos, a lei se aplica para todos eles. Então, algo que eu acho bastante difícil que o governo venha a aumentar o salário dos servidores nesse ano por conta da questão fiscal, né? Você teria que fazer opções em termos de alocação dos recursos do governo, em vez de fazer a coisa mais fácil, que seria furar o teto, né? Isso prejudicaria ainda mais a economia, traria mais inflação, seria pior para a economia se o governo resolvesse, vamos dizer, terminar com o teto de gastos. Então, é uma situação que, quando o governo, por exemplo, Fernando Henrique, quando pegou essa situação anterior, ela não era tão complicada como a que nós estamos vivendo atualmente, né? Então, vai ser um ano bastante difícil, o ano de 2022. Conversamos com o economista da Getúlio Vargas, Cláudio Considera. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima.
Ok, obrigado a vocês.